Esse é o último dia da série, gente. E o título de hoje é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Uau! Só que deixa eu contar pra vocês. Por que é muito chique esse título, né? Mas não fui eu que fiz. Esse título foi dado pelo escritor teólogo puritano chamado John Owen. Ele escreveu esse livro para explicar como a expiação de Cristo é poderosa, a ponto de matar a própria morte. Então, eu falei, cara, eu não consigo inventar nenhum título legal para esse último capítulo. Não tenho essa capacidade. Aí eu orei e falei, Senhor, obrigado pelo John Owen. E aí eu copiei dele, tá? É uma cópia. As honras são todas dele. Então, a morte da morte na morte de Cristo. Mas a pregação não tem nada a ver com o livro dele diretamente, tá? Vamos lá. Então, 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Todos acharam? Se não achou, tem que prestar atenção aqui na frente. Tá aqui. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. De novo, gente, presta atenção. Assim, Paulão falando, hein? Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar juntos? Estenda sua mão, feche seus olhos. Jesus, primeira coisa que eu peço aqui, Senhor, que os meus irmãos já me perdoem. Que eles já me perdoem desde já pela exortação inicial. Eu oro para que o Senhor venha sobre nós aqui, que haja uma entrega nos nossos corações, tanto para quem prega quanto para quem ouve. Então, Senhor, eu peço que a sua poderosa palavra possa penetrar nos lugares mais profundos do nosso ser, alcançar lugares que nós não imaginamos, para que haja transformação. Esse tema é seríssimo que nós vamos tratar hoje, Senhor. Eu sei das minhas dificuldades de comunicação, eu sei das minhas limitações como ser humano. Mas, Senhor, eu estou aqui para te servir. Então eu oro, Senhor, que o poder da tua palavra e do teu espírito alcance nos lugares onde as habilidades não chegarem, para que o teu nome seja exaltado aqui. Em teu nome, Jesus. Amém. Amigos, vamos lá. Jogo rápido aqui no texto, porque não... Só para vocês entenderem, existem vários tipos de pregação. Essa daqui não é uma pregação expositiva. Eu não vou poder tratar do livro, do capítulo mesmo focado no que a gente acabou de ler. Porque é uma série. Nós estamos tratando de um tema. Às vezes, dentro da série vai ter exposições dos textos. Mas é uma série. Não é uma estrutura de pregação expositiva. Tá bom? Só alinhando aqui. Então, como último dia da série, nós vamos falar sobre... Uma pena que eu não coloquei a linha do tempo aqui, que eu tinha mandado. Ô, Cá, aquela linha do tempo você ainda tem? Linha do tempo que eu tinha... na primeira pregação. Se não tiver, não tem problema. Eu acho que para vocês entenderem, nós somos muito visuais. Certo? Então eu gostaria que vocês vissem mais ou menos como se desenvolveu a série e onde nós estamos na linha do tempo da revelação bíblica. Mas se não achar, não tem problema. Tá tudo bem. Foi erro no planejamento aí. Vamos lá, gente. Abram comigo. Elas estão procurando. Não tem problema. Assim, amigos, vamos lá. Por que Paulo
quis transmitir aqui para a igreja? Que o que se vê é passageiro e o que não se vê é eterno. Para quem lê, é óbvio. Todo mundo fala que entende um textinho desse. Que todo mundo que lê é alfabetizado, minimamente. Vai falar, pô, entendi, tá claro. E aí, Paulo vai falar o quê? Vamos pegar aqui de novo. Opa, você pode voltar no texto, please? É aquele de 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios. Isso. 2 Coríntios 4:16. Amigos, Paulo está dando uma palavra de consolo para a igreja. Ele está falando primeiro o quê? Não desanimamos. Ou seja, não desanimem. Fiquem firmes. Eu sei que vocês estão passando alguma parada difícil na vida de vocês, que estão querendo desanimar a vida de vocês. Mas, embora no exterior a gente se desgasta com as coisas da vida, problema de casamento, problema financeiro, problema de relacionamentos com amigos, familiares, novidades da vida que vão acontecendo, inteligência artificial vai deixando todo mundo doido, a tecnologia, todo mundo ficando maluco, e aí a gente começa a se desgastar. E Paulo fala aqui, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Legal, Paulão. Como? Como que a gente se renova? E aí ele vai continuar. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Igual a gente leu, estou repetindo. Assim, fixamos os olhos naquilo. Para aqui, tá, pã? Não muda não, tá? Nos olhos, naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E aí eu vou falar assim, então, todo mundo que passa sofrimento nesse mundo tem um peso de glória eterna? Respondam, escatocrentes. Hã? Sim. Vou até abrir aqui a água para não... Deixa eu hidratar um pouquinho. Para quem não sabe, um escatocrente é uma linguagem que a gente usa para um cristão. Tá? É uma brincadeira. Escatocrentes. Todo mundo nesse mundo que passa sofrimentos, tribulações, tem um grande peso de glória igual o texto revela? Não. Mas o que Paulo está falando? Aqueles que fixam os olhos naquilo que se vê, mas perdão. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Então Paulo está falando para um crente, meu amigo e minha amiga. Eu te convido a parar de olhar para as coisas só dessa vida, para os negócios. Aí é como se Paulo estivesse dizendo assim, eu estou parafraseando, tá? É na linguagem do rei. Amigos, é como se Jesus falasse lá na parábola do semeador. Para de ficar olhando só para as preocupações dessa vida, porque você vai ser uma semente que cai entre espinhos desse jeito. E aí... Aqui no texto, Paulo está falando assim, fixem os olhos naquilo que não é daqui, que é eterno. É aquilo que foi criado pelo próprio Deus, o próprio Deus. Não são as coisas materiais dessa vida. Não é o status quo. A gente está numa sociedade que a gente sempre pensa no sucesso que o Instagram define que é sucesso. Que o TikTok. E eu sei que você já ouviu isso milhares de vezes. Mas talvez essa 1001 vez que você está ouvindo isso, eu oro para que o Espírito Santo abra sua mente e o teu coração para você fixar os olhos em Jesus. Que essa semente caia no teu coração e frutifique. Ele é a verdade. Eu não tenho tempo de pregar para você que está aqui e não é cristão ainda, ou não é convertido, quem Jesus é na íntegra, porque eu só tenho 40 minutos. Mas eu posso te dizer, se você está aqui, é porque o Espírito de Deus quer fazer algo na sua história. Sabe qual que é o chamado do Evangelho? O Jesus que a gente fala que é amor. Sabe o Jesus que a gente fala assim, Jesus é amor, e ele é. Só que o problema é que a gente começou a definir que tipo de amor ele é, e não ouviu o que a Bíblia diz que amor que ele é.
Sabe que amor que ele é? É o amor que fala assim, se você quer ter vida, se você quer preservar a sua vida, você vai perder. Mas se você quiser ganhar a sua vida verdadeiramente, me siga. E aí você ganha. Você que está nos visitando hoje, provavelmente você vai ouvir uma pregação muito específica. E talvez você não entenda nada. Eu tenho certeza que você não vai entender nada. Primeiro, que o cara aqui já não ajuda, a pecinha aqui. Segundo, que é uma pregação que a gente está falando do tempo do fim. É uma série. Se você não está assistindo no YouTube ou não veio nos cultos anteriores, você não sabe do que a gente está falando. Mas eu já queria pregar para você aqui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente pensa que a gente tem o controle da nossa vida. Que a morte não pode vir sobre nós. Que a morte não pode bater na nossa porta a todo tempo. E a nossa vida mudar de ponta cabeça. Aí você vai se sentir perdido. Ou você vai deixar outros perdidos. Porque hoje você é uma peça importante onde Deus te colocou. Mas eu gostaria de transmitir um sentimento a você do Espírito Santo. Se renda a quem é o dono da vida. Porque como nós lemos no título do John Owen, não no meu, haverá a morte da morte. Já houve, mas haverá também a morte da morte na morte de Cristo. Só Jesus pode te dar vida eterna. Só Jesus pode restaurar a sua história. Você imagina, sabe qual que é a pior notícia de todos os tempos? A pior notícia de todos os tempos. Eu vou te dar a pior notícia de todos os tempos. Não é o Trump atacando o Irã. Não é a Rússia tretando com a Ucrânia. Não é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul brigando. A pior notícia de todos os tempos é você estar diante do Rei dos Reis. E ele te olhar e ele falar, eu não te conheço. Só tem um lugar para você. O inferno, gente. O inferno não é brincadeira, não. A gente acredita na graça de Deus. Mas a gente não acredita na hipergraça. O inferno existe. E aí eu vou te falar uma coisa que uma pessoa muito inteligente uma vez me procurou e falou, cara, como que você pode garantir que Deus existe? Eu falei assim, cara, eu tenho muitos argumentos para te responder, mas eu acho que eu vou falar na tua língua. Na tua língua. Pode ser que eu esteja 1%, esteja errado. O que eu perdi na minha vida? Nada. Eu casei, tenho uma esposa que eu amo, tenho filho, eu não tenho, aliás, não tenho filhos, mas profetizando aqui. Imagina, ia ser um. Amém. 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 Você viu? Jesus usa na igreja. É assim que a gente quer ver na adoração coletiva também, na oração coletiva. Tá bom? Não só na zoeira. Gente, vamos lá. Até perdi o rumo aqui. Me relembrem disso. É isso. Uma vez eu estava conversando com um cara, um amigo, muito inteligente, ele me fez essa pergunta. E eu falei para ele assim, pode ser que eu esteja errado, mas se eu tiver, o que eu vou perder é coisas assim comuns da nossa vida, da nossa sociedade, beleza. Isso se eu estiver errado. Agora, se você estiver errado, você tem uma eternidade perdida. Eu acho que o meu risco é menor que o seu. Gente, não é coisa de crente, não. Isso é cálculo. Quem é empresário, faz conta, matemática, aritmética, é gestão de risco. E eu prego para você que está aqui. Jesus quer te dar vida eterna. Você sabia que Jesus... Sabe qual que é o conceito de vida eterna para Jesus? Não é um lugar que a gente vai. É uma escolha que a gente faz em se relacionar com Ele ao longo dos nossos dias. Eu me rendo a Jesus, eu vivo, eu morro para mim e vivo para Ele. Vida eterna é um relacionamento, não é um lugar. É um relacionamento que começa aqui e agora. Então, receba esta humilde pregação para você.
que está nos visitando. Porque eu tenho certeza que, a partir daqui, muitas coisas você não vai entender. Porque é bíblica. E se você não ler a Bíblia... Entendi. Boa. Se você não ler a Bíblia, voltando, você não vai entender. E eu vou tentar te explicar. Mas o que eu queria que você que está nos visitando entendesse é o que eu já falei agora no início. Esse é o principal. Guarda no teu coração. Jesus está te chamando. Se um dia você morrer, se daqui, você sair daqui e bater seu carro e você morrer, eu não estou lançando praga não, tá? Não é isso não. A gente abomina a feitiçaria. Crente não faz feitiçaria na vida de ninguém. Mas eu estou dando um exemplo. Pode acontecer. Eu posso infartar aqui em cima. Daqui 2 minutos. Entende? É fato, gente. A gente não tem controle sobre a nossa vida. Se você sai daqui e você morre, para onde você vai? Eu sou salvo. Ai, seu arrogante. Sabe por que eu posso falar que eu sou salvo, amigo? Sem arrogância nenhuma? Porque não depende de mim a salvação. É Ele que me diz que eu sou salvo. Se você não tem essa certeza, é que talvez você não conheceu o Jesus da Bíblia. E você carrega no seu coração um Jesus imaginário. E o Jesus imaginário não pode te salvar. O Jesus imaginário, ele não salva ninguém, ele não morreu por você. Porque ele só existe na tua cabeça. Mas o Jesus da Bíblia morreu por você, quer te dar vida eterna e quer te chamar para você um dia viver com ele na sua cidade, no teu reino, em corpos glorificados. Amém? Vamos lá, cá, por favor. Agora, beleza. Gente, jogo rápido. Nossa, tô lascado. Vamos lá. A gente fez a série até aqui. Até aqui. O Gá pregou semana passada. A gente quebrou isso em vários assuntos, tá? O Gá pregou até aqui. Então aqui é o milênio. A Bíblia revela que Jesus reina durante 1000 anos. 1000 anos com Jesus. Loucura, né, gente? Por isso que a gente fala, ser crente é coisa de gente normal? Não. A gente acredita que vai ter corpos ressurretos, a gente vai ter vida eterna. Então a gente não é normal. Mas a gente vive a loucura da pregação. Então, amigos, a gente vai falar hoje sobre esse estágio aqui, do milênio para a eternidade, tá? Mas para chegar nesse estágio, primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou imitar o meu amigo Fábio Coelho, em homenagem a ele, que o Senhor nos guarde no tempo dessa pregação. Porque o tempo já foi. Ai, ai, ai. Vamos lá. Em Apocalipse 16, 14 e 19, 17, existe um conceito que eu e você já devemos ter ouvido falar em algum lugar. Amargedon. Abre para mim, Pan, em Apocalipse 16. Apocalipse 16, no verso 14. Vamos lá. Aqui é um relato da revelação de Jesus para o apóstolo João. E aí... São espíritos de demônios que realizam sinais. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Pergunta para a igreja, a batalha de quem? De Deus. Deus tem uma batalha, gente. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva suas vestes para que não ande nu e vejam a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado, em hebraico é Har Megiddo. Aqui está Margedon. É que transliteraram. O que é um Har Megiddo? O que é um Amargedon? Lugar. Que eles vão no lugar em que em hebraico se chama, no lugar. Existe um vale em Israel que se chama
Vale do Megido, ou Monte Megido. É o Har Megido, Armagedon. É pérolas da língua portuguesa, das transliterações, que vão traduzindo, e a gente tem esse resultado. Vai ter uma batalha, gente. A batalha final. A batalha do cosmos, que vai levantar dois tipos de palcos. Presta bastante atenção. O palco do crente, da igreja gloriosa, e o palco dos seguidores do diabo e do anticristo. Sabe por que a gente prega tanto sobre família na nossa comunidade, na nossa cultura, Tikkun e outros ministérios, amigos? Porque a gente acredita que se nós não formos a igreja da grande tribulação, pode ser que os nossos filhos e os nossos pequenos sejam. Então, se a gente não discipula e não prepara eles, a gente está fazendo um desfavor para Deus. Deus te deu a sua família para você cuidar e pregar para a sua família o evangelho. Se for crente, você está discipulando. Se não for crente, você tem que evangelizar. Fechou? Então, em Armegido, vai ter uma maior batalha da história, amigos. Não, essa batalha, ela não vai ser como as outras. O que vai acontecer nessa batalha, eu sei que agora vai ser um pouco técnico, mas eu quero que vocês prestem atenção. Lembra da etiqueta? Vamos voltar aqui. No dia da batalha, o espírito do anticristo vai envolver reis da terra, príncipes, homens de guerra, mas também vai ter empregados, pessoas livres, comuns, igual a gente. E são pessoas que vão ter colocado a marca da besta. Aí lá vem o rei falar de marca da besta. A marca da besta, meu amigo, não é código de barra, não é a Disney. Se você não quiser ir para a Disney, dá para mim que eu vou. A família Frassi foi, glória a Deus, uma benção. A gente que também, se Deus preparar, todo mundo vai. Mas, a Gabi e o vô não foram, né? Mas vocês vão em nome de Jesus. Mas assim, amigos, não é pecado nada disso. Isso não é anticristo. Não é a marca da besta. A marca da besta, a Bíblia revela lá em Apocalipse 13, que vai ser algo visível e voluntário. É assim, tem alguém, eu vou dar um exemplo tosco. Tem alguém na porta do anticristo que vai pegar a sua assinatura com a sua autorização para pôr a marca. Você vai assinar voluntariamente, conhecendo as cláusulas e sabendo que aquilo é uma perseguição. Aquilo aí é uma declaração de que você adora o anticristo e não o nosso Cristo. Tá claro? Só para parar com esses mitos aí fora, tem muita bobagem sendo sempre dita. Anticristo deu o código de barra, agora é IA, é inteligência artificial. Aí os crentes ficam tudo tapado, se fecha e não usa as tecnologias, não desenvolve conhecimento, não aprende. Não é isso, amigos. A gente não vai pregar mentira aqui para vocês. Não se enganem com essas coisas. Vamos lá. Então a perversidade na terra ela vai ser tão grande que vai levantar pessoas para destruírem o corpo de Cristo na grande tribulação e pessoas que vão achar que podem lutar contra Cristo. Sabe a hora que vai se levantar esse grupo de pessoas para lutar contra Jesus? No momento que a trombeta soar, que o Gá deve ter pregado semana passada. A trombeta soou, vai haver uma batalha. E aí eu quero chamar aqui uma atenção para os crentes dos direitos humanos. Crentes dos direitos humanos, se arrependam. Se arrependam e amem mais a Bíblia e Jesus do que suas próprias ideias. Porque Jesus vai fazer uma carnificina na volta dele. Jesus vai matar muita gente, gente. O açougueiro celestial vai passar. Cara, não é zoeira não. A Bíblia revela que Jesus vai matar muita gente. Jesus vai matar tanta gente que a Bíblia revela até o nível de sangue que vai ter naquele lugar.
Peraí, deixa eu entender. Esse Jesus que você está falando é o Jesus que a gente lê na Bíblia? É certo isso mesmo que você está pregando? Deixa eu te falar. Se arrependa. Para de querer moldar Deus nos seus pensamentos e molde-se ao arrependimento para que Ele te transforme. O Jesus que é amor, que prega amor ao próximo, Ele também é justiça e vingança. Aí vem os motivados. Então, já que Jesus é carnificina, eu vou pra porrada mesmo. Vou brigar com todo mundo. Em ano de eleição, vou entrar em treta com a família. Eu vou fazer uma zona na onde eu vivo. Você não é crente, se você entendeu isso. É Jesus, você não é Jesus. Você tem que lançar sua coroa para Ele, e não Ele para você. O que Ele pede de mim, para nós aqui, eu e você, é que a gente seja manso, humilde, a gente pregue o evangelho, que a gente perdoe os inimigos. Mas sabe o que está acontecendo agora? Lá no céu, existem mártires que estão debaixo do trono clamando por vingança. E no tempo de Deus, o Jesus bíblico, verdadeiro, vai voltar. E vai matar o anticristo, a besta, e vai lançar eles no lago, no inferno e no lago. Tem diferença, tá? Inferno e lago são coisas distintas na Bíblia, tá? Um exemplo. Se eu e você morremos agora, e nós não somos crentes ou não fomos salvos por Cristo, não entregamos nossa vida a Jesus, para onde nós vamos? Inferno. Desculpa, gente, mas é uma verdade. Agora, o contrário é verdadeiro. Quem morre agora vai para onde, gente? Para o céu. Mas o céu não é o nosso destino final. Certo? Todo mundo sabe disso. Não, nem todo mundo. Tem muita gente que acha que a gente vai morar no céu. O céu existe, gente. No céu existe uma cidade. No céu existe uma praça e existe uma árvore no meio da praça da cidade. Existe um rio que sai do trono. Existe vida de Deus, verdadeiro. O físico e o espiritual não são antagônicos. O que é físico também é espiritual na Bíblia. A Bíblia não se preocupa em separar. Isso é material, isso é espiritual. A Bíblia se preocupa com a realidade de Deus. Quem faz essa separação é a mentalidade grega que influenciou muito as nações e as línguas, principalmente de origem latina. E aí a mentalidade existe espiritual e existe material. Mas deixa eu te dizer, não existe material e espiritual, existe o real. Se a gente falar espiritual, não significa que não seja físico aquilo. Tá bom? Então, Jesus vai matar todos que se rebelarem e quiserem fazer guerra contra ele e seu povo. Aí existem os paradoxos, né? Os paradoxos de amor de Jesus. Pô, Jesus é amor, mas ele vai matar gente? Vai. É porque o amor de Jesus não é o amor que você pensa que é amor. É porque talvez você não saiba nem o que é amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. Jesus é Deus, então ele é amor. Amém? Então, beleza. Então vamos parar de escolher os versículos que a gente gosta, gente? Vamos parar de criar um Jesus imaginário? Vamos parar de achar que Jesus é o presidente dos direitos humanos, do sindicato? Tá? Jesus é Deus e ele não pede satisfação nem para mim nem para você. Arrependa-se se você pensava assim. Jesus só quer que você se arrependa para ele te ensinar o que é realidade. Então, vamos lá. A pergunta que eu quero deixar aqui, antes de partir para outro ponto, quem que você tem amado ultimamente? Deus ou a si mesmo? Porque você está vivendo uma igreja em Cristo ou no sistema do anticristo? Vou dar um exemplo. Nós somos igreja. Quem criou essa parada de igreja, o método? Quem que foi? Jesus. A gente vive igreja. E viver igreja
É basicamente, tem reuniões? Tem. Mas mais do que reuniões, igreja são relacionamentos. Se eu não gosto dos métodos de Jesus, por exemplo, eu venho aqui no Basileia, aí como que vocês vivem em igreja? A gente tem igreja nas casas, a gente se reúne, só que a gente também é bem criterioso na vida de igreja, em confrontar os irmãos sobre os pecados, o que está acontecendo. A gente não é condenatório, a gente não está aqui para matar os irmãos, a gente entende que a disciplina é para a vida eterna, para a salvação. Enfim, beleza, estamos aí. Tem que ter perdão. Tem muita gente que tem coração duro, não perdoa. Beleza. Aí, eu te pergunto. Você gosta dessa realidade ou não? Obviamente que você vai ter um coração sincero e muitas vezes vai falar, eu não gosto. Aí eu vou te falar, então tá bom, mas você não gosta do que Jesus gosta. Porque Jesus gosta dessa realidade. E eu prego aqui para você se arrepender de novo. Você viu que eu usei a palavra se arrepender várias vezes. Espero que você não esqueça dela. Se arrependa. A gente não está aqui para performar. A gente não está aqui para performar. Fazer ponto. Olha, pregou muito. Ponto 1. Pregou muito. 2. Ah, agora cantou muito. 3, 4. Ah, não, cantou mal. Agora é -1. Para com isso, tá? Isso não é coisa de crente, não. Isso é lógica do mundo. Depois a gente vai falar sobre isso. A gente está aqui para amar o Senhor. Só que a gente não consegue performar do jeito que Ele quer, porque só Ele pode produzir frutos em nós. Se eu e você não morre para si mesmo, Ele não gera fruto em nós. E a gente está criando uma rebelião contra Jesus. E o que vai acontecer com aqueles que se rebelam contra Jesus? Vão para a segunda morte. Já basta a bendita da primeira morte, que é difícil. Imagine a segunda. A gente não crê no aniquilacionismo aqui não, tá? Pra gente, a segunda morte é eternidade, junto com o diabo e com a besta. Então vamos parar de ser besta. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Quem está nos visitando, acorda. Até quando você vai resistir a Deus? Acorda, irmãos. A gente viu o funeral do Haroldo esses dias. E foi muito, muito feliz e muito triste ao mesmo tempo. Muita dor. Mas para o crente, a gente sabe que aquele que viveu dando frutos e na retidão, a gente sabe para onde ele foi. A gente não teve nenhum funeral ainda no Basileia. Ainda somos meninos na maturidade aqui. E quando vier, e vai vir, eu espero que eu e você saibamos para onde a gente está vendo. O que nós estamos olhando. Então responda no seu coração. O que você tem amado ou discipulado? Quem tem discipulado a sua vida? O sistema do diabo, o sistema do anticristo? Ou Jesus? A palavra-chave aqui, que demonstra a estratégia do anticristo, é sedução. Eu e você somos seduzidos muitas vezes nas nossas vidas. Não é verdade? Passa uma mulher bonita, você já... Passa um homem bonito, você já... Eita! Não é? Vem uma oferta para ganhar dinheiro a todo custo, de qualquer jeito. Você, opa, ô bênção, Deus chegando na minha vida. Aí você vai ver que jeito que Deus vai te abençoar. O Deus que está te abençoando ali. Aí tem uma treta por trás de todo o seu negócio. E você está falando que é Deus. E tem outras coisas que a gente poderia entrar aqui. Mas eu acho que todo mundo entendeu o que eu quero dizer. Quem tem te seduzido? O que tem te seduzido? Vocês viram aquela trend de sabor, né? Sabor tal, sabor X, sabor Y. Sabor...
sabor. Aqui estão me deram um toque aqui na demonstração aqui. Sabor. Você está vivendo um sabor comunhão de igreja? Você tem vivido um sabor relacionamento com Jesus? Quantos falsos sabores você tem vivido? Tá tudo bem. O rei não tá bravo. O rei ama vocês. Mas eu não quero que a gente se perca. Eu gostaria muito de a gente, um dia, ver cada rosto no reino de Deus. Gente, o Gá pregou sobre o milênio, sobre corpos ressurretos. Enfim, depois vocês assistam a pregação. É para isso que a gente posta no YouTube, né? Quem não assiste, eu acho um absurdo uma igreja de 100 pessoas ter 13 visualizações, velho. Tá? Vamos lá. Ó. A gente está aqui para servir vocês. A gente não está aqui, cara. Vamos influenciar. A gente poderia estar falando assim, ó. Essa vai ser a melhor semana da tua vida. Você vai ficar milionário essa semana. Só que a gente é crente, mano. Então a gente não vai pregar mentira para você. Então se esforça também. Fechou? Gente, um outro tema importante sobre o tema de escatologia. Vamos fazer um exercício aqui. Jesus voltou. O que vai acontecer, Rê? O que a Bíblia revela? Eu só estou falando o que a Bíblia revela, tá? O que a Bíblia não revela, eu fico quieto. E eu recomendo todo mundo ficar quieto quando a Bíblia não falar. É um conselho mesmo, de coração. Para você não entrar em heresias. O que a Bíblia revela quando Jesus voltar? Jesus vai estabelecer um tribunal. E nesse tribunal, Jesus vai colocar a igreja salva de um lado e os condenados do outro. Só que a igreja vai passar por uma mutação, uma transformação do corpo. Um pouco antes. Quando Jesus voltar, a gente vai encontrar Jesus aonde? Nos ares. Para quê? Boa pergunta. Eu também não sei responder essa pergunta. Mas tem algum objetivo. Eu gosto de Deus porque Deus, por mais que ele seja humilde, ele não tem uma falsa humildade, ele cria coisas grandiosas. Deus não é falso humilde. Então ele vai impactar tanto a vinda vai ser tão exibicionista, que esse céu que eu e você vê as nuvens, vai estar cheio de gente que saiu dos túmulos e os que já estão com Jesus vindo nos ares. Então quando você olhar para o céu, tenta imaginar, vai ser gente pra caramba. Mártires, pecadores que lutaram as suas vidas, morreram por Jesus. E essa pregação, o único objetivo dela é que nós estejamos lá pela graça de Deus. Então se arrepende. Tá bom? Para de levantar uma rebelião contra Jesus no seu coração. Tá bom? Vamos lá. Então o que esse julgamento vai fazer? Ele vai ser o maior julgamento da história, da existência. Jesus vai retribuir a cada um conforme o que respondeu com seu corpo. Então fazer o bem ou o mal, aqui, não se trata do imaginário social do que é bom ou mal. Sabe aquelas perguntas, você já deve ter ouvido de alguém, de algum colega, de algum familiar, de alguém do trabalho, mas aquela pessoa é tão boa. Aquela pessoa faz tanto bem. Beleza, então vamos pensar aqui. Um exercício de lógica. Ela é boa, mas ela é Deus? Não. Aí, o Deus fala que as pessoas que são boas precisam vir até Ele. As pessoas boas precisam vir até Ele e entregarem a vida delas, porque elas não são tão boas assim. Aí vem eu e você, que queremos, sei lá, ser moralmente saudáveis. Não, mas essa pessoa é tão boa. Só que ela é tão boa que ela não quer aceitar o dono da vida que criou ela. Ela é tão boa
que ela não quer submeter a vida ao cara que gerou todas as coisas. E que ele vai voltar, ele vai reinar. Então essa bondade é fake, é sabor bom. É sabor bondade, é sabor bom. Legal. Só que sabe por que você não sabe responder isso? Deixa eu te falar uma coisa. Você não lê a Bíblia. E aí você não lê a Bíblia, você não sabe responder. Mas Jesus está te chamando, ouve a minha palavra, vem. Para você não ser enganado. E nem enganada. Senão você vai cair na sedução do anticristo. Escuta o que eu estou falando. Você vai cair na sedução do anticristo se você não der ouvidos à palavra dele. Eu não quero que você esteja aqui por causa do Rê, por causa do Gá, por causa do Rafa. Porque se amanhã nós morrermos, quem continua? Quem continua, gente? Mas e vocês? Jesus eu sei que continua. Que resposta. Jesus continua, óbvio. Jesus não ele decidiu depender a palavra é muito ruim. Ele decidiu querer que a gente participe do plano dele. Mas ele não precisa de nós. Na prática. Se eu e você se rebelar, ele vai fazer e vai continuar. A pergunta é: e você? Você está aqui por causa de uma visão nossa? Ou você está aqui por causa só de relacionamento? Você tem que estar aqui por causa de Jesus. Para de ser menino e menina. Parem de ser meninos e meninas. Estamos aqui por causa do Senhor. Tudo que a gente está vivendo é por causa do Senhor. Se um dia esse traste do anticristo se levantar, se a gente não tiver enraizado numa vida em comunhão, na palavra de Deus, eu e você, a gente cai. A gente é enganado. Já tem um monte de gente que cai em umas histórias bestas aí fora. E não é o anticristo. Imagine o cara tendo poder. Se arrependa aqui. Entrega a sua vida a Jesus. Para de ser arrogante. Você não é dono da sua vida, você não sabe nada. Eu também não. Lascou, gente. O horário. Desculpa. Falhei. Então, gente, o que é fazer o bem? Não se trata do que a gente acha que é bom, mas é o que Jesus ordena. Estão alinhados? Guarda essa pregação aí, na tua cabecinha. O que eu penso não importa. A verdade bíblica não é relativa. A verdade é objetiva. Eu não vou falar que esse instrumento aqui dentro é um elefante. Por quê? Porque ele não é. Eu não vou falar que a verdade bíblica é relativa se eu não sei do que eu estou falando. Vai estudar. Vai aprender com quem sabe mais. Seja humilde. Eu não discuto com um especialista. Eu tenho que ser humilde. Eu não sei, velho. Para de querer ter opinião sobre tudo. Opinião formada sobre tudo. Tem uma música. Só quem ouve pega. Mas é isso. Então, gente, Jesus vai julgar tudo segundo a justiça e verdade dele. Jesus não é amor, Rê. É, mas ele não é o amor que você projetou na tua cabeça. Então vamos lá. Estamos alinhados nesse tema? Jesus, primeira coisa que ele vai fazer é julgar todo mundo com retidão. Segunda coisa no tribunal que vai rolar: recompensas eternas. Recompensas eternas. Pã. Acaba confundindo. Colossenses 3, do 23 ao 24, por gentileza. Gente, se tem alguém com muita pressa, eu quero pedir perdão como pregador que eu estendi. Se você não pode ficar, tá tudo bem você ir. Eu não quero te segurar. Mas quem tiver com fome e sede de Jesus, por favor, fique até o final. Fechou?
Vamos lá? Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem. Leiam juntos, vamos lá. Façam como para, não para. Então, se eu vou lavar o banheiro da casa de um irmão, ou aqui no Basileia, façam de todo, para quem? Eu vou adorar aqui com os músicos e vou cantar. Eu não faço para ser visto. Eu não faço para ser aplaudido. Eu não prego para ganhar likes. Eu prego para que Cristo seja glorificado e nasça em você. Amém? Então, a gente... Voltando aqui. Volta um anterior, por favor. Tudo que fizerem, faz de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, certo? Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Aí vem um abençoado. O abençoado vem. E aí o abençoado fala assim: nós não servimos mais a Deus. Nós somos filhos. Você não pode ser um filho que serve seu pai. Ô filho rebelde. Eu só quero ser filho, eu só quero ganhar. Se você não discutam comigo, não é comigo. Esse é um só versículo do Novo Testamento que fala de serviço. Então discutam com ele, com Jesus e com dentre outros. Para de ser crente xiita. Sabe o que é crente xiita? É aquele crente que vai ficar brigando por coisinha besta. Ele vai ver, mas a gente não serve mais. Nós não somos mais servos. Nós somos amigos. Mas você não pode ser um amigo que serve? É que você está tirando de contexto o texto. Você pode ser um amigo que serve. Para de ser inútil. Sirva! Sirva a Deus de todo o coração, não para os homens, mas para que Deus veja a sua adoração por meio do serviço. Amém? Então vamos lá. Então, o Tribunal de Cristo tem essas duas finalidades: recompensas e julgamento, né? Abre agora em 1 Coríntios 15:58, por favor. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Pode continuar. Quanto à coleta para os santos, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Perfeito. Um outro exemplo. Apocalipse 22:12, por favor. Caramba, Rê, você está mostrando muito texto. Estou aqui para pregar a palavra. Se você não gosta de texto, não tem culpa. A etiqueta, vamos ter etiqueta aqui. Presta atenção. Eu também tenho TDAH, é difícil estar sentado aí. Às vezes alguém faz barulho. Ouve, cara, se alguém tivesse que te dar algo para salvar a tua vida, isso não valeria muito? Por que com a palavra de Deus a gente às vezes é negligente? Se fosse a vacina do Covid, só uma pessoa tivesse para te dar, ou algumas, você não ia pagar o que for preciso, prestar atenção no que fosse preciso? E por que com a palavra a gente é negligente? Vamos lá. Apocalipse 22. Apocalipse 22:12. Então o anjo me mostrou o rio... Opa, foi mal. Acho que eu já estou meio empolgado aqui. Eis que vem em breve a minha recompensa. Está comigo. Esse cara que está falando aqui é Jesus. É o tal do Jesus. A minha recompensa está comigo. E retribuirei a cada um... Retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Jesus, não é por graça? Jesus mudou a história.
Você esperou você ir para o céu para contar outra história, Jesus? Gente, tem que colocar uma faixa aqui, velho, porque é difícil. A gente nem pensa nisso. Estou dialogando aqui com o pessoal da mídia, tá, gente? Desculpa. Jesus, ele fala que ele vai retribuir cada um de acordo com o que fez. Por quê, gente? Vamos matar esse assunto, teologicamente falando? Jesus exige de nós obras. Crente que não tem obras na fé, provavelmente não é crente. Crente que não tem fruto, talvez não é crente. Vamos matar esse assunto. Por quê? Porque a gente fica naquele negócio, porque a graça é graça. Eu e você, a gente não pode pagar a salvação. Eu e você, a gente não compra a salvação. É Deus que veio atrás de nós. Todo mundo alinhado nisso? Mas uma vez salvo, Deus exige obras nas nossas vidas. Então, sabe o que Paulo pega lá em Romanos? Ele fala assim, para de querer achar, só porque Deus perdoou os seus pecados, e agora você querer ficar pecando, a sua vida vira um estilo de vida. Eu vou pecar, já que Deus me ama. Isso se chama hipergraça. Na Bíblia isso se chama hipergraça. Tô acusado agora. Deixa eu te falar, calma, tenha paz no seu coração. A gente não é salvo pelas obras, lembra? Então essa acusação que está vindo no seu coração, também está faltando graça aí. Sabe quando você não vai mais se incomodar com esse tipo de pregação? Quando você entender que ninguém é salvo por obras. Então, o rei não está apontando o dedo. O rei está escancarando uma realidade bíblica. Eu e você não somos salvos por obras, mas uma vez salvos, nós somos chamados às boas obras. Então, só para vocês entenderem, morri para Cristo. Eu não tinha obra, o mérito é todo dele. Agora tudo pertence a ele. Então a alegria de Deus em mim, a salvação em mim, ações de graças em mim, promovem as boas novas. O Espírito Santo que habita em mim vai gerar esta plenitude em Cristo de servir com amor. Não mais para ser visto, mas para ser, porque eu sou um apaixonado por Cristo. Amém? Então vamos lá. Um exemplo aqui. Vocês lembram do caso de Salomé, Tiago e João? Salomé é a mãe de Tiago e João. E aí ela chega... Já vai acabar a pregação, tá, amigos? Ela chega diante de Jesus e fala, Jesus, você coloca os meus filhos do seu lado quando você vier no seu reino? Você pode colocar eles pertinho de você? Aí Jesus fala assim, Jesus não corrige ela teologicamente, porque ela sabe o que vai acontecer futuramente. Ela andou com Jesus, ela leu os livros dos profetas. Mas Jesus corrige a visão dela. Jesus vai dizer assim para ela, eu não posso garantir isso que você está me pedindo. Eles vão tomar o meu cálice. Mas eu não posso garantir isso que você está me pedindo para eles, que eles vão ficar aqui, do meu lado. Isso compete ao Pai. Olha a submissão de Jesus à autoridade do Pai. Ambos Deus, mas o Filho honra o Pai. E aí, amigos, qual que é o ponto aqui? O ponto é que os outros discípulos, ao ver o pedido de Tiago e João, de quererem ficar pertinho de Jesus, os 10 ficaram com raiva. Peraí, quem que esses caras são? Esses caras são filha da mãe, quer ficar pertinho de Jesus, né? Nem chamou a gente. É o nepotismo, né? Só família. Aí sabe o que acontece? Jesus fala assim, quem quiser ser o maior, seja o menor. Na lógica do reino de Deus, o maior não é quem domina. Na lógica do reino de Deus, é quem adora a Deus em serviço a Deus e aos irmãos, de coração. E aí surgem as recompensas eternas. Tem vários critérios para as recompensas eternas, mas esse é o básico, para nivelar o coração aqui. Quando a gente serve de coração, de todo o coração,
para Deus, refletindo nos irmãos, existem recompensas eternas que Deus está providenciando para nós. Então, exemplos de recompensas. Deus está provendo, preparando para aqueles que forem fiéis, cidades para governar. Deus está preparando coisas que vão acontecer. Sabe por quê? O que eu falei antes? O nosso destino final não é o céu. O céu existe, mas o destino final é quando a cidade de Deus descer para a terra. E quando a cidade de Deus descer para a terra, a gente vai governar as nações. Então, o discipulado continua. Governo para Jesus é discipulado. Amém? Vamos lá. Para encerrando aqui, gente. Eu queria trabalhar um conceito aqui com vocês, que é o Gog e Magog. Para quem não sabe, eu estou sendo muito breve. Gog e Magog vai ser um evento que vai acontecer no milênio. Vamos lá. O Gá pregou semana passada, eu vou revisar o conceito de milênio. É quando Jesus reina na Terra por 1000 anos. Vocês fazem ideia o que é 1000 anos, gente? O Brasil não tem 1000 anos. É muita coisa. Jesus vai reinar durante 1000 anos aqui. E durante o seu reinado, a Bíblia revela em Isaías que existirão pessoas com pecado ainda. Mas de onde vieram essas pessoas? Porque os que vão ser salvos vão ter um corpo ressurreto, um corpo imortal e poderoso. Quem serão esses que vão estar aqui? Esses que estarão aqui serão sobreviventes da grande tribulação e da ira de Deus. De alguma forma, essas pessoas vão existir. Só que elas vão ter saúde, porque elas vão viver a ecologia, a nutrição de Jesus aqui. Então essas pessoas vão andar e ver com olhos igual os nossos. Eles vão ver uma glória celestial do reino de Jesus. Eles vão ver o reino de Jesus, a influência dos santos, com corpos ressurretos. É coisa de Marvel, cara. É coisa de filme. Vai ser poderoso o negócio. Só que é aqui que eu queria mandar uma mensagem para nós aqui, para mim e para vocês. A gente canta várias vezes. Queremos ver, queremos ver, queremos ver. Tá, beleza. A gente quer ver a beleza de Jesus. Não é verdade? Queremos ver ou não? Sim. Mas é errado, Rê? Não, não é errado. Pode continuar cantando, teologicamente. Se fosse, a gente nem cantaria aqui. Mas tem um ponto. Não é qualquer forma de ver Jesus. Se Jesus estivesse aqui agora e nós participássemos aqui como pessoas que não ressurgiram com ele em corpos glorificados, mas só participasse porque a gente está vivo, participasse de fachada ali, a gente veria ele. Mas vou te contar um negócio. Nos últimos dias, no final do milênio, a Bíblia revela, depois você lê lá em Apocalipse 20, no final, Gog e Magog. As nações vão se levantar contra o reino de Jesus. E vão querer destruir Jesus. Gente, você percebe a loucura do que eu estou falando? Ou não? Jesus já vai ter voltado e já vai estar reinando. E Jesus vai estar governando as nações com os santos. Amém? Nós vamos participar, ter cidades, ensinar as pessoas a amarem Jesus como a gente aprendeu. O mundo, o planeta vai estar diante do governo do Cristo. E vai ter um grupo das nações que vai se rebelar contra ele. Peraí, vamos lá. Se ver a beleza de Jesus é o que nos transforma, por que eles não foram transformados? Queremos ver. Vamos ver. Mas não é ver do jeito que você quer ver. O que Jesus está falando é: quem vê o meu coração, quem entende o que eu amo e o que eu odeio, esse
é o que me ama. Não é ver Jesus que nos salva. O que nos salva é crer de quem Jesus é. O que nos salva é crer no caráter de Jesus e na pessoa dele. Por isso que ele fala para Tomé: Tomé, bem-aventurado é quem não viu e creu. Porque você andou comigo e você ainda duvida. E Tomé, na história da igreja, foi um grande homem de Deus depois. O que eu estou dizendo para mim e para você é para a gente sempre lembrar e cantar com o coração no lugar certo essas canções. Eu quero ver Jesus, é amar o coração dele, é amar a beleza dele, porque você pode ver a glória dele em poder e ainda assim se rebelar contra ele. É o que vai acontecer em Gog e Magog. A galera vai ver o poder de Yeshua. A galera vai ver Yeshua vindo nas nuvens. A galera vai ver Yeshua governando a terra durante 1000 anos. E ainda vai ter uns tapados que vão se levantar contra ele. E eu prego para você e para mim aqui: acorda! Ama Jesus de todo o teu coração. Para que você, não importa se você visse ele ou não. Se você não ama ele hoje, você não amaria ele nem na tua presença. Não coloca a culpa em Jesus. Se você estivesse aqui, se eu te visse, ele está. Só que ele deixou um Espírito Santo que a gente não valoriza, que a gente não conversa, que a gente não tem diálogo. Então, irmãos, acorda. O Espírito de Deus quer nos levar a essa realidade. Se você conseguir amar Jesus hoje, sabe por que você vai ressurgir? Porque Jesus está provando os nossos corações. A igreja dele vai ser quem ama ele, mesmo sem vê-lo. Mas honra o Espírito que habita em nós. Amém? Então, para encerrar aqui, contemplação é diferente de olhar Jesus. Contemplação é diferente de olhar. Quando eu contemplo Jesus face a face, eu sou provado em contemplar Jesus primeiro no meu coração, para depois eu contemplar ele face to face, face a face, sem mistério. Se eu não contemplo ele hoje, deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai contemplar ele. Você poderia ver a glória dele, o reino dele, o milênio dele, e você ia falar: ei, Jesus safado, ladrão, vamos derrubar ele. Que é o que esses caras vão fazer na volta de Jesus, no milênio de Jesus. Porque são corações corrompidos, gente que só olha para o ventre e não consegue contemplar aquele que criou todas as coisas. E aí, no final, o diabão vai ser solto para enganar. O diabo que vai enganar esses caras. Jesus prende o diabo quando ele volta no milênio. E aí a Bíblia diz que no final do milênio, Deus solta o diabo. Deus, o que está acontecendo, Senhor? Por que você está soltando o diabão? Porque o diabo não é um inimigo de Deus de igual para igual. O diabo é um cachorrinho. Então ele só trabalha para Deus, para revelar o mal que está em nós, que já existe em nós. Então o diabo vai ser solto para enganar as nações. Todos vão ser enganados? Não, vão ter salvos no milênio, que eu e você vamos pregar para esses caras, discipulá-los, governá-los com a graça de Deus. Então, o diabo vai ser solto, gente. Por que o diabo é solto? Porque Deus está provando os corações. Você é provado. Deus não tenta ninguém. Está lá em Tiago 1, se eu não me engano. Mas Deus prova os corações diante das dificuldades. O que é uma prova? Estou vendo como que você está reagindo diante de mim, dentro dessa situação. Isso é uma aprovação. Amigos, vamos lá? Então, existe um outro problema
Quando alguém se rebela contra Deus, a pessoa tem um problema de autoridade. Sabe o que é problema de autoridade? Problema de autoridade é quando a gente não se submete a Jesus. Quando eu e você não se submetemos a Jesus, a gente não se submete a ninguém. É todo um bando de arrogante que não se submete a nada, não tem autoridade. Mas quando a gente se submete a Jesus integralmente, você se submete ao seu chefe, você se submete a pessoas que estão erradas muitas vezes, mas Jesus conhece seu coração e a roda de diante gira. Jesus te coloca diante de situações para ver o que está no teu coração. Então sabe qual que é o problema, amigos? Jesus disse assim, antes de subir aos céus: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Se é toda, acorda, é toda. Quando ele te der alguma coisa de autoridade, aí você atua. Quando ele não der, enquanto ele não der, vamos ser humildes. Para de buscar poder e domínio. Você quer ser grande no reino de Deus? Presta atenção. Você quer ser grande no reino de Deus? Venha servir de todo o coração. Amém? Então, para encerrar aqui. Cara, é tão difícil pregar tudo isso que ficou para pegar esse tema. Gente, abrindo o coração aqui, lascou. O tempo foi embora mesmo, eu não vou conseguir passar todos os temas. Talvez eu termine na próxima semana, a gente termina. Mas, basicamente assim, a Nova Jerusalém vai descer do céu. A Bíblia revela medidas da Nova Jerusalém. Sabe o que é medida? Pega uma trena e mede isso aqui. Você vai ter o quê? O tamanho. A Bíblia revela o tamanho da cidade do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia não tem preocupação em revelar detalhes. Ela revela. Existe uma cidade no mais alto dos céus que ela vai descer. Existe uma cidade que a Bíblia chama de noiva. Peraí, o que você está falando? A Bíblia chama a cidade de noiva. Você sabia que a Bíblia também chama eu e você de noiva? Noiva de Cristo. Peraí, Rê, então vamos raciocinar junto. Jesus vai descer do milênio, mas essa cidade não desce depois? Cara, até onde eu sei, ele só tem uma noiva. Então eu, Renan, acredito que a cidade vai descer com ele. Porque a noiva é a junção do povo com a cidade, com o lugar. E nós seremos impactados pela glória de Deus naquele lugar. Tem habitações, tem moradas, tem governos, coisas de Deus para nós. Só que eu queria deixar uma mensagem final aqui, para o encerramento. Pã, abre Apocalipse 21, 14 ao 17, por favor. O tempo já foi, a gente já vai encerrar, é verdade, tá? Não é papo de pregador, não. A gente vai encerrar. Então olhei, e eis que diante de mim estava o Cordeiro. Perdão. 21, 14. É que é tão lindo que a gente até... Então olhei e vi diante do Cordeiro. Aí o coração já se perde. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade. Peraí, eu acho que eu passei errado. Mais uma vez. 22. É 22. E mais uma vez, gente, tenham paciência. Bem-aventurados os que lavam. Agora está certo. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes. Assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora! Então olha só. Bem-aventurado é aquele que vai entrar. Agora a Bíblia vai falar quem vai ficar de fora. E essa Bíblia,
Esse livro que você está ouvindo eu ler foi revelado por Jesus a João. Então, se você não gosta do Jesus que eu estou pregando, eu falo isso com amor, tá? Eu tenho o meu jeito, mas é porque eu quero que você se arrependa e encontre esse Jesus. Esse Jesus também é justiça. Por isso, quando alguém me pergunta, mas e aquela criança na África que foi abusada? E as crianças que o Epstein matou, abusou, e aquilo, e X, Jesus vai vingar! Jesus vai matar o sistema do anticristo! Jesus vai trazer justiça sobre a terra! Se você está passando alguma batalha na tua vida, saiba, a justiça de Deus virá sobre toda a carne. Aleluia! Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Ou seja, todo mundo aqui, velho. Todo mundo aqui, estamos lascados. Não! Você e eu não estamos lascados, porque a gente se submeteu ao Senhor dos Senhores, e a graça para quem se arrepende, a graça para quem se humilha, a graça para quem confessa Jesus como Cristo, e não acha que é Ele que vai fazer você cumprir sozinho as suas obras. Ele vai te ajudar a chegar até o fim. Você não cumpre sozinho. Você não pode se isolar. É só com Ele e com a igreja. Não é os prédios, não. É a vida em comunhão. Então Paulo vai falar assim: morrer é lucro, porque vamos receber o prêmio. Se eu vivo para mim, se eu vivo aqui, eu vivo para Cristo. Se eu morro, é lucro. O que é lucro, gente? Cadê os empresários? O que é lucro? É o prêmio. É o prêmio do trabalho. Crente tem prêmio. Você quer uma motivação para ser fiel a Jesus? Ele já seria o prêmio. Mas você quer resistir, lutar? Saiba que não é vão o seu trabalho quando você resiste a uma tentação. Saiba que não é vão quando você resiste ao mal, quando você resiste à imoralidade, quando você resiste à mentira, quando você resiste a qualquer coisa. Não é perda de tempo, não. É mentira do diabo. Deus está vendo tudo. O destino final de quem morre sem Cristo é o inferno e a segunda morte no lago de enxofre. Na Nova Jerusalém vai cessar toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, luto, morte, nada disso. Toda separação não vai mais existir. Sem Cristo eu e você já estávamos condenados. Nós recebemos a liberdade quando o escrito da dívida foi pregado na cruz. Eu e você somos livres. Tá, Rê, mas Rê, onde entra a morte da morte na morte de Cristo? Deixa eu te falar um negócio. A gente não precisa esperar Jesus voltar para sermos livres. Nós não precisamos esperar Jesus voltar para eu e você já experimentarmos do reino vindouro. Eu e você não precisamos esperar Jesus voltar para nós sermos felizes e alegres, porque nele a nossa alegria deveria ser completa. É porque você ainda não morreu nessa área, então morre! Para Jesus gerar vida e colocar uma alegria completa em você, quando você estiver tendo uma vida, quando estiver dando tudo errado. Jesus venha com alegria. A cura que veio em mim, para quem sabe como eu fiquei, não veio quando eu comecei a tomar remédio. O remédio só ajudou eu a pensar direito. A cura veio quando a vida em comunhão ela foi restabelecida. Quando a gente fica longe da igreja, a gente é alvo do diabo fácil. Aqui só tem pecador, gente. Dá problema, é normal, nós somos pecadores.
Mas aqui é a vida de aliança em Jesus. Não tem para onde ir. Para onde eu irei? Não estou falando Basileia, tá? Esquece essa ideia. A gente não está falando marketing, branding do Basileia. Sirva a Deus, mas tenha igreja. Não sejam desigrejados. Então, depois de 3 horas de pregação, o pastor vai pedir perdão. Primeiro, tem que pedir perdão pelo horário. E segundo, dizer que sem Cristo, eu e você já estávamos condenados. Mas nós recebemos a liberdade. E somos livres. E em você tem o Espírito Santo. Então, quando a tentação vier, clama o Espírito Santo. Liga para alguém. Chama alguém. Para de viver isolado. Para de depender só do outro. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é Cristo. Então pede ajuda, cara. Cara é homem e mulher. Pede ajuda. Eu e você tínhamos um único destino. Eu e você. O inferno. Esse era o nosso destino. Mas Deus nos amou. E nos tirou de lá. Então, existe um fator mas na Bíblia. Mas. Eu e você estavam indo para o inferno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que o mundo não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.